Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade, que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro, com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. Um pouquinho rouca hoje, mas o Ação Sustentável tem muita novidade. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio o empresário Caio Queiroz. Ele é sócio da Mídia Sustentável, uma empresa que constrói e que gerencia programas de gestão e marketing ambiental em cidades e municípios. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos ver que o Brasil é candidato a um selo internacional que atesta a qualidade da água e a preservação ambiental em praias. O Ação Sustentável começa agora! E eu recebo aqui o empresário Caio Queiroz. Ele é sócio da Mídia Sustentável, uma empresa que constrói e gerencia programas de gestão e marketing ambiental em cidades e municípios. Grande desafio, né? Caio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ação Sustentável. Obrigado a vocês pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Me disseram que o Caio tem 21 anos de experiência nesse negócio de reciclagem. E aí eu olhei para a cara dele e falei, não pode? Começou com quanto? 11? Conta um pouquinho de você, Caio. Então, comecei cedo, comecei com 18. É quase, viu? E eu fiz o plano de negócios da minha primeira empresa na faculdade. Aí já montei a empresa, entrei com um sócio e começamos a trabalhar. Já com reciclagem? Exatamente, com coleta seletiva, né? A gente montou uma empresa de coleta seletiva aqui em São Paulo, fazia programas de educação ambiental. Mas há 21 anos ninguém nem falava disso. Exatamente, por isso que não tinha custo nenhum, a gente montava tudo, investia em todos os clientes, ninguém pagava nada pra gente. Sacanagem, como é que vai dar certo esse negócio? Pois é, era o grande desafio, era esse, né? E aí a ideia era exatamente a gente fazer a coleta nessas empresas, a princípio a gente começou com empresa, fazer com que tornasse aquilo autossustentável, a venda dos resíduos pagasse a operação inteira, né? Certo. Então, e conseguimos atingir o break-even depois de 3 anos de empresa e tal, então... E hoje é o que todo mundo faz, a gente pode dizer que você plantou essa sementinha, então? Exato, ajudei a divulgar bastante e a envolver muita gente nessa história, né? Que legal. Você é formado em? Sou formado em desenho industrial. E aí você, dentro do desenho industrial, você criou um modelo de coleta seletiva. Isso, o tema do TCC era transporte na cidade de São Paulo, eu fiz transporte de lixo. E como eu fiz comunicação visual, tinha toda essa parte de comunicação, envolvia marketing também e tal. Aí eu montei um grande projeto e montei um business plan de uma empresa de gestão e marketing ambiental na época. Que bacana, que bacana. Hoje, essa empresa, por que chama Mídia Sustentável? Se a gente está falando de reciclagem, me explica um pouquinho esse link. Certo. Então, o desafio, porque assim, a primeira plataforma que a gente montou era de gestão, então a parte toda de operação de coleta e tudo mais. Aí em cima disso, a gente envolveu estratégias de marketing, que é para você conseguir atingir as pessoas, para conscientizar e envolver as empresas no programa para ajudar a trazer investimentos de comunicação e tudo mais. Primeiro porque se a pessoa não separar, não tem coleta seletiva, né? Exatamente. Então a primeira história, assim, aí onde é que entra a mídia nessa história? Depois você monta toda essa estratégia, a mídia entra exatamente nesse meio de campo. Para quê? No caso do nosso trabalho nos municípios, para informar que esse trabalho está sendo feito e como que as pessoas precisam se comportar para ajudar a pôr o programa de pé. E a melhorar, aumentar os níveis de reciclagem do município. E também para divulgar as empresas que estão apoiando essas iniciativas, esse nosso programa. Então... Você sabe que nós, aqui o Ação Sustentável, né, a gente está no Terra Viva, um canal de total interação com o produtor rural. O produtor rural hoje é o campeão de retorno de embalagens de agrotóxicos, porque tem os programas, enfim. Mas muitas vezes esse produtor, ele não tem onde deixar, onde levar o seu resíduo, aquilo que ele gera. Já há muitas propriedades rurais que fazem compostagem, sistemas de biodigestão, a gente até teve aqui já uma entrevista a respeito, mas o reciclável, existe, por exemplo, para municípios que têm uma grande comunidade rural, soluções de reciclagem? Certo, com certeza. Na verdade é o seguinte, hoje você tem, apesar de na maior parte dos municípios não estar bem estruturado ainda, tá aquela questão os que planos a gente municipais de resíduos, que era para ficar pronto, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, uma lei que entrou em vigor em 2010,
que dizia que em 4 anos todos os municípios tinham que ter seu plano municipal de gerenciamento de resíduos. Senão o município não podia pegar recursos federais. Você já imaginou se isso tivesse sido colocado em prática? 5.500 municípios no Brasil, acho que 2 pegariam o recurso. Pois é, complicado isso. Não tem essa estrutura, Não mas tem. em que pé está isso? Então, aí você pega assim, sempre tem iniciativas, por menor que seja, nesses municípios, acaba tendo uma iniciativa do empresário local, por menor que ele tenha de estrutura e tal, mas acaba tendo. Então a gente faz esse trabalho de ajudar o município a pesquisar, identificar essas iniciativas para fazer esse link com os geradores. Certo. Então, assim... E mesmo que esse gerador seja um produtor rural? Exatamente. Às vezes acaba sendo um pouco... Ele tem que pagar pelo serviço, porque não viabiliza a coleta com a distância que ele vai percorrer e o volume que ele vai ter de material para poder vender e pagar a operação. A distância é muito importante nisso. A distância é... Logística e volume de resíduos é o que são os 2 pontos que pegam nessa viabilidade. Os indicadores, né? Para a gente poder viabilizar. Exatamente. Quantos municípios você tem hoje em que você já ajudou a implementar esse sistema de coleta? Tá. Então, hoje a gente está atendendo 7 municípios, né? Fernando de Noronha, Trancoso, São Sebastião. Tá, você escolheu pela Aparema. paisagem esses caras, não é possível. A gente escolheu esses municípios por 2 pontos principais. Um, pelo turismo, que é bastante forte, né? Então são cidades sazonais, que ficam o ano inteiro mais tranquilo e no final do ano acaba estourando. Bomba. Então isso causa um problema muito grande, Sim. Porque ela não dá para manter uma estrutura muito grande que teria que ser para segurar o final do ano, o ano inteiro. Sim. Então essa sazonalidade essa elasticidade que complica. Que fica caro para manter tudo Isso. Durante o tempo todo, mas daí Exatamente. Não tem, a hora que explode não tem onde pôr, não sabe o que fazer, não tem coleta. É isso. Então a gente pega por causa disso, porque tem um meio ambiente bastante frágil e tem um turismo muito forte que vem gente do mundo inteiro. Então isso interessa para empresas estarem com as suas marcas nesses municípios. E aí a gente vincula essas empresas, dá oportunidade para elas estarem vinculadas a um programa socioambiental. Então você agrega um valor bacana para a marca e ajuda a viabilizar o programa de coleta seletiva municipal. Como que essa empresa aparece? Então, nós temos essa mídia principal, que é uma mídia exterior, que é um mobiliário urbano que a gente desenvolveu, que é mídia de um lado e coletor seletivo nas costas para descarte dos resíduos. É como um totem? Isso. O mobiliário urbano, um ponto de ônibus em São Paulo, por exemplo, que hoje eles estão explorando a comunicação. Tem aquele visor na frente e atrás é um coletor. Isso, é um coletor e também na face de trás tem as informações todas de como é que a pessoa precisa se comportar para separar o resíduo dela e descartar de forma correta para ajudar no programa. Tá. Então isso é um primeiro ponto. É isso, você chega na cidade, você vê a nossa mídia toda espalhada nas cidades, com o programa de conscientização ou mídia do apoiador. Então esse é um primeiro contato. Depois a gente trabalha com influenciadoras, bastante com redes sociais e tudo mais, e com canais de televisão também para tornar o negócio mais atrativo e a gente conseguir trazer mais recursos para o programa. E o Ação Sustentável está aqui para ajudar também. A gente já volta com o Caio, vai ficar ainda mais interessante, vou colocar ele na parede daqui a pouco. Mas agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Na verdade de hoje o assunto é uma taxa chamada TCFE, que é uma taxa de fiscalização ambiental. A pergunta é verdade que eu tenho que pagar essa taxa, mesmo que eu não esteja cometendo nenhum tipo de ilegalidade, que eu não esteja usando o meio ambiente? A resposta vem no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o Caio Queiroz. Ele é empresário e atua há mais de 20 anos no mercado socioambiental. Já já a gente volta. E de volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco nós deixamos aqui uma questão em aberto que era a TCFA. É uma taxa de fiscalização. E a pergunta é verdade que mesmo que eu não esteja cometendo nenhum ilícito ambiental, causando nenhuma poluição, eu preciso pagar esta taxa? E a resposta é sim, é verdade. A taxa de fiscalização foi criada lá pela Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, como uma ferramenta da política de meio ambiente. Ela ajuda na fiscalização de atividades que podem causar algum tipo de dano ambiental. Atividades que usam recursos naturais, por exemplo, como é a agricultura e como é a pecuária, que tem uso de solo, que tem uso de água, que tem uso de insumo defensivo, enfim. Então, essa taxa é uma taxa recolhida por todas as atividades que usam recursos naturais
ou que podem, de alguma forma, atingir o meio ambiente. Se você desenvolve qualquer atividade que possa causar emissão, que usa qualquer recurso natural, é obrigatório o recolhimento da TCFA, ok? Se você está assistindo a gente, tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, e ultimamente tem muita coisa sendo dita, né? Manda sua dúvida aqui pra gente, o Ação Sustentável responde. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 3131 3719. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir este programa. Vamos ao Pode Falar. O grande desafio nosso hoje no âmbito do Ministério da Agricultura é contribuir para que o processo de licenciamento seja muito mais objetivo, que nós tenhamos regras muito mais claras e os processos muito mais dinâmicos para a devida aprovação da atividade agropecuária, porque nós sabemos que hoje a regra ela é muito abrangente e em diversos processos gera muito poder discricionário aos fiscais, e isso gera insegurança jurídica, gera burocracia, gera processos de judicialização, e a gente vê que esses processos não estão dando conta das exigências necessárias, como é o caso de Brumadinho, é o caso de Mariana, ou seja, não quer dizer que nós tenhamos um processo de licenciamento mais burocrático, que isso vai trazer mais segurança para o nosso meio ambiente e para a atividade agropecuária e econômica como um todo. E a gente continua o nosso bate-papo hoje sobre reciclagem com o empresário Caio Queiroz, sócio da Mídia Sustentável, que atua há mais de 20 anos no mercado socioambiental, embora obviamente não pareça. Eu também atuo mais de 20 anos e eu digo também que não parece, viu, Caio? É verdade. Olha, eu tenho aqui algumas informações que esse faturamento que aparece aqui pra gente nas mídias desse mercado todo, 1,5 milhão? Faturamento... Empreendedor cria empresa de reciclagem e fatura 1,5 milhão. A gente investiga vocês antes de trazer vocês aqui. Muito bem, muito bem. Na verdade é o seguinte, né? Essa história a gente faz um investimento grande nessas cidades, né? Então, assim, não é que estamos lucrando esses 1,5 milhão. Você gera 1,5 milhão. Isso, a gente faz um investimento grande nas cidades e para manter os programas também tem um investimento, né, bastante representativo. E cada cidade gera mais ou menos esse valor. Ah, entendi. Então, hoje nós somos uma startup, né? A gente tem 4 anos de mercado, estamos numa fase de crescimento, né, agora. E estamos pegando agora recentemente os parques daqui de São Paulo, da prefeitura. Que legal! Então, assim, a gente faz bastante investimento e com uma expectativa aí de faturamento bem Eu importante. entendo que isso vai ser futuro, porque a gente começou a perceber que lixo não é lixo, resíduo é dinheiro. Se ele for orgânico, você vai fazer gás, energia, adubo ou coisa parecida. Se ele for reciclável, você vai vender, você vai transformar, enfim. Você acha que já temos essa conscientização em muitos municípios? Então, isso acaba entrando em municípios maiores que o volume de resíduo é grande. E aí torna viável esse tipo de solução. Por escala, né? Isso, exatamente. Então, São Paulo já tem bastante iniciativas como essa. No Aterro Bandeirante você tem a biogás, que já transforma o gás do aterro em energia e tal. Então, assim, você tem várias iniciativas nesse sentido. Mas o que acontece é o que a gente estava conversando, a história da política. Ninguém está seguindo, então 95% dos municípios não organizaram nem o beabá. Então, primeiro você precisa realmente implementar o programa para separar isso, para você entender também o volume de resíduos que tem nesses municípios, para aí sim fazer um estudo para ir implementando essas novas tecnologias. Mas a gente está passos bem para trás ainda. Ainda está meio longe. Exatamente. Existem alguns municípios que são mais propensos a fazer esse tipo de coisa, como você falou, municípios turísticos, né? Diferente, porque a cultura e às vezes até a forma de explorar o turismo daquele município, Fernando de Noronha, Trancoso, é uma forma ambiental, né? Exatamente. Todo mundo vai para lá por causa do meio ambiente. Mas em municípios pequenos, você acha que seria viável implementar isso? Consórcios? Vamos colocar aqui interior de São Paulo. A região onde eu moro, Ribeirão Preto, é uma região metropolitana com 34 municípios. Certo. Você acha possível implementar isso
do ponto de vista consorcial de municípios para que viabilize para um município pequeno? Com certeza. Isso é bem interessante, assim, porque cada tipo de município tem você faz um estudo e desenvolve o programa de acordo com as características, enfim, as indústrias que estão nessa região, essa questão do consorciado, você montar uma estrutura que atende outros municípios e tal. Então isso é tudo uma questão de você fazer uma avaliação e em cima disso você tem que montar um plano de negócios que ajude a viabilizar uma estrutura que se torne autossustentável, né? Então, essa é a ideia, né? Exatamente. Da autossustentabilidade. É isso. Lá vou eu sempre falo que aqui a gente vai no cerne da questão. Sustentabilidade é o tripé do econômico, do social e do ambiental. Dá para a gente ter lucro reciclando lixo? A cooperativa, o sujeito que não gera, ou o grande gerador que vai ter que destinar, porque pela lei de política nacional o grande gerador é responsável, né, pelo que ele gera. Dá para ter lucro do lixo hoje? Então, esse é o grande desafio, né? Então, por isso que assim, é super importante essa questão da educação ambiental para as pessoas separarem o material em casa, deixarem o mais preparado possível para diminuir o trabalho que a cooperativa vai ter para conseguir reciclar. Precisa separar o alumínio do papel, do plástico, do vidro? Então, hoje, na verdade, para facilitar esse trabalho, o importante é em casa, até eles falam que você pode separar em 3 categorias. Orgânicos, para você poder fazer uma compostagem, recicláveis, e aí você pode misturar todos os recicláveis, contanto que eles estejam limpos. Porque o que pega é se joga um tubo de iogurte lá, por exemplo, que suja o papel, aí contamina o papel e estraga. Então ele precisa estar muito bem cuidado em casa. Tem que lá dar uma passadinha de água para não ficar um resíduo dentro. Exatamente. Se você fizer isso, aí viabiliza, não precisa separar em 4 categorias, para isso ficar mais caro e só dificulta a logística. Tá. Então separando dessa forma. E assim, aí as cooperativas já avançaram bastante com esses programas, mas tem que ter uma questão de cooperação. Então, por exemplo, nos municípios, você tem a concessionária que faz o transporte, que é paga pela prefeitura. Sim, que é o caminhão de lixo que passa na frente da minha casa. Isso. E aí, assim, cada um fazendo a sua parte. Eles coletam o material, levam para a cooperativa. Então, o papel da cooperativa o que é? Receber o material, triar, enfardar e vender para a indústria. Dessa forma separadinha, cada um ganhando o que é de acordo com a etapa do ciclo da reciclagem, aí sim você consegue tornar sustentável o negócio e que todos sejam bem remunerados de acordo com a etapa com que cada um faz parte desse ciclo. Você entendeu? acha que nesse cenário o catador é uma coisa que a gente precisa eliminar ao longo do tempo para que a cooperativa só tenha o papel de triar e não mais de coletar? Tá. Aquele carrinheiro que passa na frente de casa. Tá. Eu acho o catador tem um papel super importante, né, complementar, porque assim, a cidade de São Paulo é muito grande, então você não consegue montar um modelo só que funcione. Então você precisa dividir as tarefas e em determinada região a catadora é importante, em outra região tem lugar dá que para o caminhão não entra. Exatamente, também. Então assim, tem muito resíduo aí disponível no mercado, tem espaço para todo mundo e precisa ter todos esses elementos para que a gente consiga realmente atingir um nível de reciclagem que hoje a gente está muito longe. Então, assim, todo mundo tem um papel super importante nisso. Então, não dá para tirar catador, não dá para tirar cooperativa, cada um tem o seu papel importante e é importante que todos eles continuem trabalhando integrados e que a organização que a gente vai fazendo vá melhorando para todo mundo, né? E o mídia reciclável faz esse papel de mostrar qual é o modelo. Ele chega no município, estuda o município e diz aqui esse modelo X vai ficar bacana, sustentável. Exatamente, a gente ajuda a trazer soluções de acordo com a característica daquele município que ajude a colocar de pé a coleta seletiva e aumentar essa taxa, né? E se não tiver cooperativa no município? Tem municípios que não tem cooperativa, mas tem, por exemplo, um pequeno empresário local que faz esse trabalho. Então, assim, a gente identifica isso, envolve todas essas pessoas no programa, ONGs locais que trabalham com educação ambiental, iniciativas como um todo. Então, a gente faz esse desenho e ajuda a pôr de pé, não importando se é cooperativa, ou se é empresário local, ou se é concessionária da prefeitura. Cada município a gente trabalha de um jeito diferente. Entendi. É como se fosse uma solução personalizada. Exatamente. Tem que ser, senão não funciona. O produtor rural, voltando a ele, né, que tem o problema dos resíduos, que não passa caminhão na fazenda, você aconselha ele a levar o reciclável para a cidade? Ele vai para a cidade. Certo. É importante ele fazer isso? É importante. O legal é exatamente isso, é ver, porque
quando a gente está falando desse negócio de estrutura, às vezes falta muita estrutura nas cidades, essa questão das fazendas tem a questão da distância é o que pega. Sim, não vai passar o caminhão lá. Exatamente. Então, se ele separar e se organizar para trazer de volta, para quanto mais as pessoas colaborarem e ajudar a facilitar o trabalho, é melhor. E é bom para todo mundo, porque ele se adequa à questão ambiental, não polui a fazenda nem nada. Então tem que ver, tem regiões que não, que é viável fazer uma coleta, mas tem regiões que não dá, então realmente tem que fazer com que o resíduo dele chegue na cidade. Chegue na cidade, porque eu digo, o orgânico ele faz até adubo, para ele é bom. Exatamente. Mas o reciclável para ele é complicado mesmo. Você não precisa nem tão longe, aqui na cidade de São Paulo, você vê, por exemplo, tem bairros que não tem coleta seletiva. Então a pessoa tem que separar em casa e acaba levando nesses PEVs, em supermercados e tal. Ela vai fazer compra e já leva, então aproveita a mesma viagem e já leva os seus resíduos. Tudo é uma questão de consciência. Exatamente. Se a gente quiser, a gente consegue resolver o problema. Exatamente. Dá para fazer. É isso. Caio, muito obrigada. Excelente. A gente gosta até de dar uma cutucada na gente mesmo, né? Que dá para separar, que dá para melhorar. Muito bacana a sua presença aqui. Muito obrigada. Legal. Obrigado você mais uma vez pela oportunidade. Gente, ó, não esquecem, separa, porque lixo não é lixo, é resíduo e custa dinheiro. A gente vai agora ao Ideia Sustentável. Você sabia que o Brasil tem 14 praias na lista de candidatas à certificação da Bandeira Azul, que atesta a qualidade da água e a preservação ambiental? O selo internacional ajuda a atrair turistas para o nosso litoral. Olha só. O leque de opções é variado e deslumbrante. Com litoral de quase 8.000 quilômetros, o Brasil é repleto de praias paradisíacas. Mas algumas se destacam por conciliar a preservação da natureza com serviços importantes para quem frequenta o local, como banheiro e salva-vidas. Criado em 1987 por uma ONG da França voltada para a preservação ambiental, a Bandeira Azul é um certificado reconhecido internacionalmente e atesta que o local tem essas características. Para uma praia fazer parte do programa Bandeira Azul, ela precisa inicialmente ter uma excelente qualidade da água e precisa também estar de acordo com a legislação. Nós não podemos certificar praias com ocupações irregulares na faixa de areia, com usos irregulares. Em todo o mundo, hoje há cerca de 4.500 praias certificadas. Espanha e Grécia lideram a lista com mais de 500 cada. 8 estão no Brasil. A praia Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades, em Salvador. A do Peró, em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. A Praia do Tombo, no Guarujá, em São Paulo. E em Santa Catarina, Pissarras, Estaleiro, Estaleirinho e Praia Grande. Além da Lagoa do Peri, em Florianópolis, a única de água doce. O certificado é renovado a cada ano. O próximo resultado será anunciado em novembro. Mas os responsáveis pelo selo Bandeira Azul aqui no Brasil já concluíram a lista das praias que vão ser avaliadas por uma comissão internacional. São 14 no total. Além das 8 que já possuem o certificado, há outras 6. Uma delas é a Prainha. O visual impressiona turistas e cariocas. Mar e montanha, vegetação e areia. É algo que você não imagina que tem dentro de uma cidade grande. Quando você olha, parece que está em outro lugar. Acho um dos lugares mais lindos do Rio. Os surfistas daqui formaram uma associação que acompanha de perto as ações do poder público. Acompanhando tanto o trabalho de cada um que está aqui fazendo a sua função, como do próprio gestor do parque, do próprio biólogo do parque. Como a Prainha já conquistou o certificado em outras ocasiões, o número de turistas estrangeiros por aqui aumentou 30% nos últimos 7 anos. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.